E aí, pessoal, beleza? Depois de muito tempo o canal aí abandonado praticamente, sem vídeo nenhum, resolvi voltar a fazer aí vídeos para o YouTube. Espero conseguir manter uma constância como antes. A vida deu uma mudada, mas é bom estar de volta e espero que com esse vídeo e com os próximos eu consiga ajudar de alguma forma na jornada aí em cibersegurança, em bug bounty. E bom, o objetivo do vídeo é justamente esse, né? Tem muitos assuntos aí que são interessantes nessa área de bug bounty e de cibersegurança de forma geral, mas o meu foco vai ser sempre em bug bounty. E no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês como escrever excelentes relatórios de bug bounty, né? Tanto em pentest como em bug bounty, você sabe que para você ter uma clareza, né, para que a outra pessoa que está do outro lado entenda o que você tem a dizer e entenda, compreenda a vulnerabilidade, o impacto que você está trazendo, é fundamental que o seu relatório seja claro. Então, quanto melhor o seu reporte, quanto mais claro for o seu reporte, você tem mais chances da sua falha de ser triada. É claro que a vulnerabilidade que você vai reportar ela tem que ser real, né? Ela tem que ser validada manualmente e tem que ter impacto. Caso contrário, não vai valer de nada. Então, tendo uma vulnerabilidade real reportada e com um bom relatório, muitas chances de você ter o seu reporte aceito e você ganhar o seu bounty. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender é que existem diferentes tipos de relatórios para cada tipo de bug. Você não vai escrever o mesmo relatório para categorias de vulnerabilidades diferentes. Então, tem vulnerabilidade que você precisa escrever muito, tem vulnerabilidade que você tem que escrever pouco. O objetivo é que você faça com que a equipe de triagem da plataforma de bug bounty ou o cliente, ou seja, a empresa que vai receber do outro lado, entenda muito bem e de forma clara e simples o que você tem a dizer, a vulnerabilidade que você trouxe. E aí, dentro de todos os tipos e categorias de vulnerabilidades que a gente tem reportes de bug bounty que são usualmente simples e reportes de bug bounties que são usualmente mais complexos. Porque tem vulnerabilidades que o impacto é mais simples, mais fácil de entender e você não precisa dissertar tanto. Então, alguns dos exemplos são o Reflected XSS. Então, quando você tem um XSS refletido da forma simples, né, porque você consegue escalar ele. Então, se for só aquele alert, você não precisa escrever um relatório gigantesco para você explicar o impacto dessa vulnerabilidade, já que é uma vulnerabilidade que já é conhecida pela equipe de triagem por todo mundo. A não ser que com esse XSS refletido, você consiga escalar o impacto para um account takeover ou alguma outra coisa mais complexa. Mas aqui eu estou falando da forma simples do XSS. E o Open Redirect ou HTML Injection também. Então, caso sejam as formas simples dessas vulnerabilidades, então não precisa de um relatório imenso. Você escrever na medida certa gera clareza. Então, mostra para a equipe de triagem que seu objetivo e para o cliente que o objetivo não é, tipo, encher linguiça, mas sim mostrar que você encontrou a vulnerabilidade única, colocar ali a quantidade de informações necessárias e obter aí o seu bounty e que a empresa corrija essa falha. Tá? E aí a gente tem reportes também que são usualmente mais complexos. Então, por exemplo, os de Broken Access Control, ou os BACs, né? Que são Privilege Escalation, IDOR. Essas vulnerabilidades, elas já são mais complexas e requerem um reporte mais detalhado. Por quê? Quando você usa, por exemplo, um IDOR, um Privilege Escalation, você geralmente tem mais de um nível de usuário na aplicação, então você precisa registrar um usuário, convidar um outro usuário para a sua aplicação. Então, geralmente começa com admin, convida não sei quem. Então, tudo isso tem que estar bem descrito no seu reporte de bug bounty. Então, é importante que seja bem detalhada essa parte. O IDOR, por exemplo, muitas vezes você precisa fazer um IDOR autenticado. Então, você precisa registrar ali, com o usuário 1 você faz isso, com o usuário 2 você faz aquilo. Então, geralmente são reportes que são comumente mais longos e muitas vezes vocês precisam de algumas, para executar a falha, muitas vezes é necessário algumas pré-condições. Então, para você executar a falha, você precisa ativar tal funcionalidade e a vulnerabilidade vai estar dentro da funcionalidade. Então, esse tipo de falha geralmente é mais complexo e exige um reporte maior, né? Um tempinho maior ali. Todos precisam, mas essas daqui que eu estou falando, geralmente, os reportes são mais complexos.
Outra falha, por exemplo, um storage XSS autenticado, que é aquele que você salva o payload XSS em algum lugar e ele renderiza na tela. Então, muitas vezes, por exemplo, principalmente quando esse XSS autenticado envolve privilege escalation, outros usuários ali vão ser afetados de maior privilégio, você vai roubar aquela autenticação, aquele cookie, aquele token. Então, geralmente você precisa de muitos passos. O usuário 1 convida o usuário 2 vai na funcionalidade tal, adiciona o payload de XSS ali e salva, depois manda para o admin, ou o admin mesmo sozinho vai lá na página que está vulnerável e contaminada pelo payload e acaba perdendo seu token, né? Então, são geralmente reportes que são mais detalhistas. Você precisa ser mais detalhista ao reportar esses tipos de falhas. Falhas de business logic também entra na mesma lógica aí das vulnerabilidades anteriores. Então você precisa ter uma atenção aos detalhes, porque quanto mais detalhe você coloca na sua falha, nessas daqui especificamente, mais chances da equipe de triagem entenderem de uma vez só. Ou seja, lerem, tentarem reproduzir sua falha e na primeira tentativa já conseguir fazer a reprodução e enviar para o cliente caso seja única, se não for duplicada. E aí, um outro exemplo, né, trazendo de novo o XSS ou o Open Redirect, caso essas vulnerabilidades envolvam account takeover ou alguma outra escalação que você consiga fazer, né, algum chain, alguma coisa, elas podem se tornar bastante complexas e ter bastante passos também para você inserir no seu relatório para que ele seja triado de primeira. E, bom, vamos prosseguir já, né, para a parte do título. Então, o título é fundamental, né? O título, você quer que a equipe de triagem saiba onde que a vulnerabilidade está, ou seja, qual que é o componente vulnerável, ou ativo, ou o site, ou o host que a vulnerabilidade está. E é um ponto muito importante, porque é uma prévia do problema. Então você quer que o pessoal que está recebendo esse reporte entenda onde que a falha está, né? Já ajuda a empresa ou a plataforma já a entender o que eles vão esperar ao ler o seu reporte. Então, se você colocar uma descrição, um título legal, quem vai receber o seu reporte, de imediato ele já vai entender mais ou menos ali do que se trata. Então, é importante que seu título seja bem claro. E aí, bom, é uma prévia do que é o problema, e aí é importante que tenha tipo da falha, né? É importante que você coloque no título qual que é o tipo da falha, se é um XSS refletido, se é um Open Redirect, se é um Cache Poisoning, onde ocorreu, né? Então qual que é o domínio, se for uma aplicação autenticada, qual que é o caminho, ou seja, /users, não sei o que. O impacto vai depender, nem sempre você precisa do impacto, mas eu vou dar um exemplo. Você reportou uma vulnerabilidade de IDOR que permite ver informações pessoais de outros usuários. Então é interessante você colocar que esse impacto no título. IDOR no endpoint tal permite visualizar dados pessoais de outros usuários. Aí é muito importante, porque aí quem vai bater o olho no seu reporte, de primeira já vai entender que se trata de um reporte crítico. Então é importante nesse caso. Mas, por exemplo, um Open Redirect sozinho, que não tem um Privilege Escalation, que não tem uma exfiltração de cookies e tokens, você não precisa detalhar muito o impacto. É um Open Redirect sozinho. O impacto já é o redirecionamento de usuários. O XSS isolado, sem escalar, né? Então, você não precisa tanto no título colocar qual que é o impacto. Você pode colocar que é um Reflected XSS que vai ser compreendido pela empresa. Bom, dito isso, eu trouxe alguns exemplos de títulos para a gente avaliar e conversar sobre eles só para ter uma ideia. Então, por exemplo, usuários com permissão de leitura apenas conseguem convidar administradores. Então, pelo título você já entende que são usuários de menor privilégio, então você já entende que é um privilege escalation. Você entende que o usuário consegue convidar administradores. Então, se o cara consegue convidar um administrador sendo usuário apenas leitura, então grande chance dele fazer qualquer coisa que ele quiser com a aplicação. Que o outro administrador pode aumentar o privilégio do menos privilegiado, o outro administrador pode fazer qualquer coisa na aplicação. Então, já entende que é um privilege escalation, já tem um certo impacto e também descreve no próprio título ali qual que é
o caminho, né? Qual que é o caminho que está vulnerável nessa aplicação. Então, isso daí, esse título já mostra mais ou menos para quem está recebendo e também para o cliente, né? Ou seja, a empresa que você está reportando, eles já vão entender qual que é o componente vulnerável para implementar uma correção nessa vulnerabilidade. Então, eles já vão saber onde que eles vão ter que desenvolver uma correção para corrigir isso daí. E aí a gente tem também, por exemplo, um IDOR cross-tenant, ou seja, entre empresas, entre ambientes diferentes. Então, um IDOR entre ambientes diferentes, você já está mostrando que é impactante, porque um IDOR entre ambientes, entre tenants, já tem um impacto maior. Então, você já está falando, um IDOR permite usuários com permissão de operator de ler PII, ou seja, pegar informação pessoal de pessoas de outras empresas. Então já é uma vulnerabilidade bastante crítica. Eu diria até que vulnerabilidade crítica mesmo, né? Então, de avaliação máxima, porque você consegue, a partir do ambiente 1, visualizar dados pessoais que são de maior criticidade possível de pessoas de outras empresas, de outros lugares que não tem nada a ver com a sua. Muitas vezes você já vê dados pessoais sem permissão no seu próprio ambiente, já é uma vulnerabilidade. Imagine é, entre empresas, né? Ou seja, você vê de um outro ambiente que não é o seu ambiente configurado. Então isso é bastante crítico. E da mesma forma, voltando para aquela lá, colocando aí o path, né? Colocando o caminho vulnerável. Então é muito importante isso também, porque daí você já coloca e a pessoa já sabe onde é que é o caminho vulnerável, já consegue identificar melhor onde é que está a falha. E aí trazendo um XSS simples, né? Então você coloca ali um ativo, qual que é o host, qual que é a vulnerabilidade e, bom, Path-Based XSS é aquele XSS que você coloca o payload sem parâmetro, você coloca no próprio caminho. Então você já está mostrando ali basicamente o que o cara vai encontrar. E aí, por exemplo, um XSS com parâmetro, você pode colocar o parâmetro. Muitas vezes quando você acha um XSS, pode ser que você encontre outro XSS no mesmo caminho, na mesma aplicação, só que em parâmetros diferentes. Então você encontra no parâmetro ID, você encontra no parâmetro URL, pode ser que você reporte, faça dois reportes diferentes, só que detalhando ali no título e na vulnerabilidade, né, no corpo do reporte, qual que é o parâmetro exatamente que você encontrou a falha. Ou, por exemplo, SQL Injection no site vulnerável.com, no parâmetro Product ID. Então, você pode colocar dessa forma também. Ou credenciais padrão. Essa nem ficou legal, sendo bem sincero. Essa daí já dava para detalhar melhor, por exemplo, onde que seria a falha, qual que é o host que foi encontrado. Mas vamos lá, vamos modificá-la aqui ao vivo, entre aspas. Credenciais padrão no host tal, aí você já mostra onde que está acontecendo a falha, leva a acesso privilegiado como admin. Então tem muitas vezes você consegue encontrar, por exemplo, eu já encontrei essa vulnerabilidade, um Apache Tomcat com credencial padrão, era Tomcat. E aí eu consegui acesso ao admin panel. E aí, se você escalar essa vulnerabilidade, você consegue um RCE. Então é importante que você coloque ali o host também, para dar mais clareza e mostrar onde é que está a falha e tal. E aí você vai conseguir mais clareza e desse jeito o seu título vai ficar bacana. Bom, descrição. A descrição é aquele texto que vem depois do título. É um pequeno texto, tá? É um texto curto que você vai colocar alguns detalhes sobre a sua vulnerabilidade, uma breve explicação, não precisa de uma coisa gigantesca, mas só um adendo, como eu posso dizer, um brief ali, uma coisa breve para a pessoa entender do que ela vai se deparar. E aí, nesse ponto, é bom você também colocar se você tem alguma ressalva. Para você executar essa falha, você precisa se registrar em tal canto. Para usar essa falha, eu precisei, sei lá, de 3 usuários. Então, qualquer detalhe ou particularidade do seu reporte que você acha importante, é bom você colocar também na descrição. Então, texto curto, 1 ou 2 parágrafos, não precisa ser muita coisa. Explicação breve sobre a falha para o pessoal que está triando e recebendo ali o reporte entender do que se trata. Notas, pontos de atenção, já falei tudo isso. E, por exemplo, pronto, isso aí eu não falei. Para executar, digamos que seja uma falha de Privilege Escalation ou IDOR. Para executar essa falha, você vai precisar de, sei lá, 2 usuários, um admin e um usuário menos privilegiado. Então é importante você colocar esse detalhe
na descrição, porque aí a pessoa já se prepara para, sei lá, criar um usuário. Ou, por exemplo, para você reproduzir essa falha, você vai precisar de um trial, ou seja, de uma versão gratuita desse produto. Com essa versão gratuita, você pode se registrar através do site tal. Então, todos esses pontinhos, assim, essas particularidades, você pode colocar dentro dessa descrição. Da mesma forma que no título, vamos analisar alguns tipos de descrições, alguns exemplos de descrições, só para dar um contexto. Então vamos lá. Olá time, eu encontrei um. Isso aí é opcional completamente, né? Esse olá time, mas eu costumo botar. Mas olá time, encontrei uma vulnerabilidade Privilege Escalation na sua API, aí detalha qual que é a API, especificamente no endpoint tal. E essa vulnerabilidade permite que usuários que têm a permissão de leitura, a permissão de apenas leitura, de convidar usuários e efetuar um account takeover. Então aqui você já explicou basicamente onde que é a falha, da mesma forma que o título, só que você descreveu um texto, né? Você deu uma descrição mais detalhada sobre o que é a falha. Então esse é o objetivo, você descrever de forma breve qual que é a falha e deixar mais claro do que o título. O título você vai apontar, né? Você vai já dar um brief ali para dar uma ideia, e a descrição é uma continuidade dessa descrição, só que com um pouco mais de detalhes. E aí, outra vulnerabilidade, por exemplo, lá time descobrir uma vulnerabilidade de XSS armazenado na sua aplicação. Aí você descreve ali, né, onde foi. E aí, explicando um pouquinho mais, o campo de bio, né, porque às vezes você tem um perfil, aí tem a parte do bio que você descreve sobre o seu usuário, sobre você, não sei, depende da aplicação. Então, o campo bio não sanitiza de forma correta o input do usuário, permitindo execução arbitrária de JavaScript, ou seja, XSS, que é uma execução arbitrária de JavaScript, quando outros usuários visitam o perfil afetado. Então, você já descreveu onde é a falha, quem são as pessoas ali que são afetadas por essa vulnerabilidade. Então, nesse caso, são todas as pessoas que vão acessar ali o perfil afetado, né, o perfil que contém a injeção, e dessa forma você já deu um bom brief, né? Uma boa resumida no que é a vulnerabilidade e o que a pessoa que vai ler e executar a vulnerabilidade vai encontrar. Então a próxima parte, depois que você escreveu uma boa descrição, um summary, é a parte principal do relatório, que é o Proof of Concept, ou seja, os passos, né, o passo a passo para a reprodução da falha. Essa é a parte mais importante do relatório. Por quê? Porque é onde você quer que a outra pessoa leia, siga e consiga executar a falha da mesma forma que você achou. Então, essa é a parte mais importante do relatório e você tem que deixar o mais detalhado possível. E quanto mais perto da reprodução feita numa única tentativa, o melhor cenário possível para você. Porque vai demorar menos do seu bounty a chegar, as pessoas que estão do outro lado reproduzindo vão achar melhor. Então, sempre faça de uma forma muito detalhada, passo a passo, né? Então, é a parte mais importante do reporte. Qualquer pessoa, também é uma coisa importante, qualquer pessoa que lê o seu reporte deve conseguir reproduzir. Então, uma dica que eu dou é você escrever o passo a passo do reporte ao mesmo tempo que você mesmo reproduz o reporte. Então, se basear no texto que você escreveu no passo a passo e você mesmo reproduzir o reporte, porque isso ajuda a manter coerência, né? Às vezes você escreve de cabeça, você acha que você lembra de todos os passos, mas ali no meio do caminho, às vezes tem uma particularidade que você não lembrou. Então, escrevendo o reporte, passo a passo e reproduzindo ao mesmo tempo, isso vai ajudar muito na clareza, e a outra pessoa que seguir os seus passos vai conseguir reproduzir da mesma forma que você. Então essa é uma dica que eu dou. Deve conter todos os detalhes para que a falha seja reproduzida, eu já falei. Então é muito importante que você coloque também, por exemplo, screenshots. Então, passo 1, faço o login na página tal. Não precisa de screenshot nessa parte, você pode só colocar, por exemplo, o link. Passo 2, acesse o menu tal. Aí você coloca um screenshot do menu tal, você acessando o menu. Então é uma boa prática também, além dos passos detalhados de cada menu que você vai clicar, cada coisa, você colocar um screenshot também. Porque como eu falei anteriormente nesse vídeo, muitas vezes é a primeira vez que a pessoa do outro lado está acessando a aplicação, em se tratando de triagem, né?
Então, às vezes, o cara tá pegando ali a aplicação pela primeira vez. E aí, se você coloca exatamente onde estão os menus, fica muito mais fácil e muito mais rápido de triar também. E aí, pessoal, só mais algumas dicas antes da gente ir para a parte principal, né? Que é analisando e criando, vendo alguns relatórios ali simulados, né? POCs de vídeo, ou seja, step by step ali por vídeo, é sempre uma boa ideia. Então, principalmente quando o seu relatório é um pouco mais complexo, como aquelas vulnerabilidades que eu mencionei no começo, como cache poisoning, privilege escalation, broken access control, business logic, todas essas vulnerabilidades são um pouco mais complexas e tem um pouco mais de passos a serem seguidos. E aí, se você faz um vídeo que segue exatamente os passos que você colocou dentro do seu reporte de bug bounty, você já vai ajudar muito quem está triando do outro lado, porque aí não vai precisar ficar te perguntando, travando o reporte, e aí eles vão ver, já vão resolver lá, já vão triar, e aí você ganha seu bounty e vida que segue, todo mundo fica feliz. E o próximo passo, que já vou fazer um link com a próxima etapa, que é a gente ver um reporte de bug bounty, é crie seus próprios templates em Markdown, tá? E aí vamos para a próxima etapa, que é ver os reportes em Markdown. Beleza, vamos começar a parte que a gente vê um relatório, faz o relatório. Mas antes disso, você precisa entender o que é Markdown. Se você já sabe o que é Markdown, já vai para a próxima etapa. Se você não sabe, dá uma olhada aqui nessa parte e, se puder, também dá uma clicada nesse link aí, markdownlivepreview.com, para você entender o que é. Mas é basicamente para você formatar o layout do seu texto, para ele ficar legal, para você separar por títulos, entender como é que você faz um título, como é que você deixa determinada parte do seu reporte como itálico, em negrito, né? E aí, só para vocês terem como contexto, headers, por exemplo, quando você coloca um H1, você coloca um hashtag sozinho, você faz um título, né? Quando você coloca dois títulos, é um subtítulo. Quando você coloca 6 hashtags, faz um subtítulo menor ainda. Isso não funciona em todos os lugares, tá? Geralmente eu vejo até 3 hashtags para você fazer um título principal e depois 2 títulos abaixo. Por que usar isso? Porque deixa seu reporte mais bonito, né? Deixa seu reporte mais organizado. E hoje em dia a inteligência artificial já faz isso muito bem pra gente, só que aí vem uma outra dica que eu quero dar. Não abusa da inteligência artificial para fazer um reporte. Aqueles reportes e textos cheios de emojis de inteligência artificial, porque fica feio, fica visível que foi feito por inteligência artificial, dá uma impressão não muito legal para quem está lendo. Então, se der para fazer o máximo de manual possível, de modo que a pessoa que está do outro lado entenda que foi feito por uma outra pessoa e não por um chat GPT da vida e foi reportado lá sem validação, melhor, né? Quanto mais manual, eu quero dizer, né? Quanto mais feito ali por você e utilizando ali a IA no máximo para uma formatação estilística, correções gramaticais, melhor ainda. Então, a IA já faz muito bem essa parte de Markdown e você pode também utilizar por conta própria, se você quiser dar uma ajustada aí no output da IA, né? Então, basicamente, títulos, temos esses modelos aqui, né? Com hashtag, a gente consegue fazer utilizando hashtag. Aí, ênfase, a gente pode utilizar entre asteriscos. Geralmente vai ficar em itálico. Se você usar 2 asteriscos, entre 2 asteriscos, né? No caso, entre 4 asteriscos, vai ficar em negrito. Em alguns lugares, em negrito vai ficar também entre 4 underlines, né? Itálico, ele fica entre 2 underlines. E aí, isso tudo você vai formatando seu texto e deixando o seu relatório melhor de ser lido, né? Listas, também você pode usar bullet points, então tem lista que você coloca, por exemplo, asterisco, tem lugar que você coloca como lista o hífen, né, o traço, aí você consegue colocar bullet points, então facilita muito na hora de você enumerar coisas, né? Então listas numeradas também, imagens, então aqui eu não consigo botar aqui no Obsidian, mas aí, por exemplo, links é interessante de você fazer. Olha como fica, por exemplo, um link. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar. Então aí você, muitas vezes, quando você está editando um texto, se você seleciona o texto e coloca Ctrl K, ou no Mac, se você colocar Command K, ele já gera essa caixinha para você colocar o nome do link e o link logo em seguida. Então, em relação a Markdown, é basicamente isso. Se você quiser se aprofundar, dá uma olhada aqui nesse Markdown Live Preview. Então agora vamos analisar o primeiro reporte. Bom, primeiro reporte, a gente tem o reporte de XSS.
bem simples. Como eu falei para vocês, não precisa detalhar tanto, mas vamos lá, aquele título bem básico eu já falei, detalhando qual que é o ativo, o ID, um summary bem breve, só detalhando ali onde é que foi. E os steps to reproduce, né, os passos de reprodução para um XSS não precisam de muita coisa, basta você falar mais ou menos o que tem que fazer, onde tem que clicar. Então, nesse caso, estando autenticado, no ativovulnerável.com, clique em. Aí você clica no link, né? Você pode colocar o link em Markdown, como eu tinha falado para vocês, daquele jeito. Ó. Então aqui já gerou aquele link. Na verdade não, aqui só está o URL mesmo. Não tem link daquele jeito que eu tinha colocado antes, só está o URL mesmo. Aí você joga o URL de forma que gere um link clicável e quando a pessoa clicar nesse URL, ela vai para outra página e mostra o XSS. E aí o reporte 2 que eu queria trazer para vocês, um reporte mais detalhado, né? Users com permissão somente de leitura conseguem convidar administradores. Então é uma vulnerabilidade de Privilege Escalation. E aí no título já tem detalhado qual que é o local da falha. No summary, aquela velha descriçãozinha básica só para introduzir quem está lendo a vulnerabilidade. E no Steps to Reproduce, primeiro se autentique na aplicação com o usuário que tem a permissão somente de read only, intercept a request para convidar usuários, mas na verdade esse Steps to Reproduce eu também melhoraria. Primeira coisa, em vez de ser com o usuário read only, o ideal seria que o step 1 fosse com o admin. Então, primeiro passo, loga com o admin. Segundo passo, convida o usuário com a permissão read only. Ou até, vai no menu tal de usuários e coloca a permissão de read only no usuário. Aí depois, parte 2, faça login com o usuário read only, utilize a request tal. Coloque seu cookie na request, bote no Burp Suite e coloque a requisição como está aí para você convidar outro usuário utilizando a seção do usuário menos privilegiado, que é o read only nesse caso. E aí no final, observe que a request foi processada corretamente e que o usuário recebe um convite como admin. Aceite o convite como admin e aí pronto, confirmou, beleza. Você já conseguiu demonstrar aí de forma clara no seu reporte como funciona essa vulnerabilidade e os passos certinho para a pessoa que está triando seguir. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha valido aí a ajuda. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder, como eu sempre respondo. E, bom, podem entrar em contato comigo também no LinkedIn. Gosto bastante de conversar sobre Bug Bounty. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.